Olá, amigos, estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto, recebendo o Gislan Nascimento, nosso amigo parceiro aqui do programa, que é presidente da Associação Médico Espírita da Paraíba. E a gente vai falar hoje sobre um assunto delicado, né, mas é importante que a gente escuta, que a gente entenda um pouco mais, que é a depressão e o suicídio, né, que são fatos cada vez mais recorrentes na nossa sociedade, né? Pessoas com depressão e cometendo suicídio ou na tentativa do suicídio. Então a gente traz essa temática para cá para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, por que tantas pessoas, né, nesse quadro de depressão e que a gente possa, né, estar aptos a apoiar, a auxiliar quem se encontra nessa situação, né, Gislan? Isso. E aí agradecer o convite, né, para a gente tentar tirar algumas dúvidas e relacionar essas questões também com a doutrina espírita. Eu acho que é interessante, né? Com certeza. Gislan, antigamente, quando a gente falava em suicídio, a gente normalmente via a maioria dos casos em pessoas já com uma certa idade, às vezes pessoas que se aposentavam, deixavam de trabalhar, então ficavam naquela sensação que não tinha mais o que fazer na vida. Já tinham criado os filhos, já tinham trabalhado. Uhum. Então eu achava que ia perdendo o meu encanto pela vida, né? E hoje a gente vê um número crescente de suicídios e tentativas de suicídios em crianças e jovens. Isso. E aí a gente se assombra porque a gente vê assim, mas o que poderia causar, já que são pessoas que têm ainda toda uma perspectiva de vida, de recomeçar, de se reinventar, se refazer. Por que é tão crescente esse número nesse público? É uma questão ainda que está se buscando uma explicação. Por que nessas últimas décadas os jovens têm atentado contra a própria vida? Uma das tentativas de explicação, né, seria esse maior acesso ao mundo tecnológico. É uma das questões, né? Mas outras também estão sendo aventadas, né? A mudança dos paradigmas, das questões, né, morais e éticas que o mundo vive, né? É um mundo onde as facilidades, pelo menos nos países mais desenvolvidos, as facilidades de acesso aos bens materiais aumentam, né? Mas por outro lado, inclusive é onde os países mais pobres, é onde a incidência é maior, inclusive. Então a gente vê na Índia, na China, Paquistão, mesmo o Brasil, que é o 8º maior em incidência no mundo. Então há algumas questões econômicas também envolvidas, né? Então desemprego, né? Jovens que acabam perdendo, não tendo condições nas famílias de se sustentarem e se veem obrigados muitas vezes a trabalho jovem, né? Às vezes até exploração sexual. Então isso gera conflitos nessa idade, cobranças numa idade que a pessoa não está preparada para absorver tanta pressão, tantas questões, e sem o apoio necessário, né? A sociedade ainda não entende muito bem como lidar com essa fase, né? Tem uma dificuldade. Então as crianças sofrem nesse momento, nesses jovens sofrendo, né? E devido a essa grande vitalidade que tem nessa idade, eles também, quando são acometidos pela ansiedade, por uma depressão, a prática do suicídio vem aumentando. Mas isso são explicações que a gente não pode dizer que é uma ou uma outra só, né? Não existe um padrão, né? Além de outras questões também, o uso de drogas, né? O aumento do abuso de álcool na população jovem nessa idade, principalmente no Brasil, é realmente alarmante. Para você ver uma estatística que eu estava olhando, que aumentou de 2005, 2006 para cá, aumentou algo em torno de 200% a incidência de suicídio dessa população. Muito grande. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Se eu não estou enganada, nas estatísticas a Paraíba também tem um nível elevado de suicídios, não é isso? Não tenho esses números, mas a Paraíba, por si também é um estado pobre, né, em relação ao resto do Brasil, né, essa questão da ingesta de
a chegada de ingesta de álcool, bebidas alcoólicas e a droga, principalmente essas drogas mais baratas, né, crack, que tem um vício muito grande, então geram distúrbios mentais, e a gente sabe que a relação entre drogas e distúrbios mentais é grande. Além de algumas dessas drogas facilitarem, darem a coragem para a pessoa praticar essas atitudes, porque perdem a noção do perigo e faz aumentar, né? Não é por ser um estado pobre que o consumo de drogas ilícitas também não esteja aumentando, e muito, principalmente nas cidades do interior, onde a gente vê uma população jovem sem emprego, né, desocupada, sem ter uma atividade útil, e acaba entrando na bebida, né, na violência, na prostituição e no consumo de álcool e no consumo de drogas ilícitas. Então é uma questão social que tem que ser levada em consideração. Se a gente for ver que a incidência de suicídio no Brasil chega em torno a 110 mil pessoas por ano. Isso é muito grande e essa população jovem vem aumentando enormemente. E isso a gente diz que são os casos que são notificados como suicídio, né? Isso. Há aqueles que também não chegam. E as tentativas também não porque as tentativas não são colocadas nele. De cada uma conseguiu, existem vários outros que tentaram e não conseguiram, né? E além disso, você imagina 110 pessoas, tá, tudo bem, é uma população de 200 milhões de pessoas. Mas cada indivíduo que comete suicídio e consegue, há em volta dele pessoas que são afetadas. Então, há um número que diz que de 4 a 6 pessoas são afetadas por alguém que comete um suicídio. Né? Parentes próximos, pais, filhos, esposos, irmãos, né? Companheiros, que se veem, de repente, numa situação que não entende por que a pessoa cometeu aquele ato. E é muito sofrimento. Então, pessoas que sofrem, não só emocionalmente, mas, por exemplo, um pai de família que comete um suicídio, ele tira os proventos, a sustentação de uma família. Né? Uma mãe que também comete o ato, tira, né, toda a rede que ela sustenta de cuidados amorosos com os filhos e mesmo com o esposo. Então, não se restringe apenas àquela pessoa. Por isso que se a gente deve orientar que também esclarecer essas questões. Porque só se a pessoa tiver realmente, a gente diz que é um pouco de ato egoísta, porque não pensou, né? De fato né? Mas na hora do desespero, né, dá para pensar. Se a pessoa tiver bases firmes com relação a essas questões e outras mais que a gente vai debater hoje, mesmo com o pensamento suicida, pode-se criar um pensamento também pela vida. A vida que ela vai conseguir superar aqueles momentos de dificuldade. Então, pensar em quem está do seu lado, né? Pensar em si mesmo, porque as consequências são grandes, né? Acho que a gente pode ampliar essa conversa, que a gente já com certeza vai falar um pouco mais sobre isso. A visão espírita, ela nos diferencia, né? O nosso corpo físico do nosso espírito. Ela nos dá essa concepção que pode auxiliar, né, com relação a quem pensa no suicídio, que vê que não é uma solução, visto que a morte é apenas do corpo físico. Mas e quem não tem essa visão, né, espírita, que ainda acha que é tudo uma coisa só? É um problema, né? A visão, a gente sabe que a espiritualidade, a visão um pouco mais além de si próprio, de se colocar numa visão holística, né? Você está presente no mundo, mas não é só você, né? Tem uma questão, você é um ser social, você é um ser espiritual que está envolvido no universo. Então, a ausência da espiritualidade, ela é um fator que dá uma brecha, facilita para que esses atos e esses pensamentos suicidas cresçam quando vem o problema. Enquanto está tudo bem, né, enquanto a vida está indo muito bem, né,
eu estou tendo bons relacionamentos, estou conseguindo sustentar minha família, tendo empregos, né, nos estudos, tudo bem. Legal, a vida material está tudo me satisfazendo. Mas a partir do momento que se vê colocado numa situação de maior problemática, e o desespero bate, e que não tem solução, muitas vezes, do ponto de vista, aparentemente não tem solução, quando não se tem essa visão espiritualista, a crença na vida, na continuidade da vida, além da morte, aí não existe essa barreira, né? A barreira que segura, né? Segura muito. Então, conhecimento da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita protege. Para quem não tem, a gente, infelizmente, só pode dizer que realmente perde-se um fator protetivo. Fator protetivo. Existem outros fatores protetivos, a família, né? Os relacionamentos amorosos, né? A própria vida, né? Que a pessoa possa ter, mas e a concepção da continuidade da vida realmente é um fator protetivo para o ato suicida. A gente está falando da depressão e suicídio porque estão sempre muito próximos, né? Às vezes um é decorrente do outro. E às vezes a gente vê mesmo espíritas que têm essa visão, essa percepção, ainda assim, em decorrência da depressão, terem ideias suicidas ou até mesmo cometerem um ato. Então, a depressão ela é um fator muito agravante nesse sentido do suicídio, não é isso? Sim. A depressão é uma patologia que tem que ser cuidada com muito carinho, muito cuidado, né? Porque quem está de fora, a gente não percebe o sofrimento interno. Quem é que pode dimensionar as questões internas de qualquer um, né? Então, a perda de vitalidade, do humor, o aparecimento de uma tristeza constante, que vai afetar tanto a questão do humor, mas muito do funcionamento do corpo da pessoa. A pessoa fica mais sonolenta, né? Até alterações de ordem sexual, né? Perda da libido, problemas digestivos, né? E até sensações outras no corpo que a pessoa não acha que pudesse ocorrer na depressão. Então, tudo isso, essa doença desencadeia. E a gente não tem como dimensionar, né? Então, há de ter um alerta muito grande, porque a incidência é alta, né? Algo em torno de 10% a 20% da população, em algum momento, experimentará um quadro depressivo. Então, temos que ter alerta, né? Tem que ficar sempre alerta para uma pessoa que está junto de nós, começa a apresentar uma desmotivação para fazer coisas que corriqueiramente faziam, independente da idade, né? Gostava de ir para a festa, não vai. Gostava de cinema, não vai mais, né? Gosta de isolamento social, né? Um retraimento, uma tristeza sem motivação. Isso que perdura durante muito tempo, sem um fator causal aparente, tem que chamar a atenção. E a gente tem que ver e conversar com aquela pessoa. E se você perceber isso, tenha a suspeita que ela pode estar pensando em suicídio. E geralmente está. E aí você pergunta, eu vou conversar com essa pessoa sobre que a gente pensa que está depressiva. Posso conversar sobre suicídio? Deve perguntar. Talvez não perguntar em suicídio diretamente, mas perguntar da seguinte forma. Fazer a pergunta, olha, você já pensou em alguma vez sumir, desaparecer, para que esses problemas resolvessem? Aí a pessoa, você vai surpreender que muitos vão dizer, realmente eu gostaria de não existir mais, desaparecer, porque eu sei que eu estou fazendo mal para as pessoas, né? Minha tristeza está atrapalhando, né? E se eu sumir vai fazer um bem para muita gente. Ideias equivocadas com relação à sua própria pessoa, sempre de uma baixa estima, baixa autoestima. Então, conversar sobre, de uma forma de ouvir, não de ficar dando uma opinião apenas, mas escute. Tem ouvidos maiores do que a boca, nesse caso. A tecnologia, ela faz parte do nosso cotidiano hoje, né? Das crianças aos idosos, todos vivemos num mundo conectado e estamos ali em relações constantes com essa tecnologia.
Mas o excesso de tecnologia pode ser um fator agravante ou desencadeante da depressão? Então, há estudos muito bem já firmados, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Coreia também tem alguns estudos, Japão, que mostram o excesso de uso de tecnologia, dos smartphones, dos computadores, da internet, enfim, de uma forma intensa, é positivamente relacionada com o aumento da incidência do suicídio. Licença. Então, se observa, por exemplo, uma população jovem que tem uma incidência que não usa abusivamente esses meios, uma incidência de 5 a 6% de pensamentos suicidas. Com essa população que mexe muito no WhatsApp, Instagram, está sempre preocupada em ser vista, né, de mostrar quem é, o que está fazendo, e vendo a vida dos outros e se sentindo às vezes infeliz porque parece que o outro está mais feliz do que ele, todo mundo está sorrindo e aí eu tenho que sorrir, mas eu sei que eu estou sorrindo falsamente ali, né, ou estou me forçando a sorrir. Então essa sensação, essa população que tem essa alto uso dessa tecnologia, vai de 5 a 6, passa para 20 a 25% de pensamentos suicidas. E tem tratamento, a gente pensa, tirar, resolve, né? Diminuir, resolve. Então foi feito alguns estudos que mostraram que a suspensão, né, ou diminuição significativa volta a um estadio melhor. Diminui a ansiedade, né, você começa a sentir um pouco mais feliz, a sensação de felicidade é maior. Porque você não vai comparar a sua felicidade com a dos outros, você vai ver que você está feliz. Entendeu? Então, é um risco. Então, a gente vai dizer, mas a tecnologia é ruim, tem que suspender? Não, é o excesso. Todo excesso é ruim. E existe também, Janine, a questão da tecnologia ajudando. Se você for ver, alguns trabalhos também mostram. Se você usar a internet para esclarecer, né, fazer trabalhos de percepção dos sintomas da depressão, algumas pesquisas que você joga na rede e colhe, as pessoas vão ter uma autopercepção que realmente estão precisando de ajuda, né, e fazer trabalhos na internet com relação a isso, você vai ver que há uma diminuição nessa população que é trabalhada pela tecnologia. Então, tanto pode ajudar, quanto pode aumentar. Interessante isso, porque eu acho que boa parte das pessoas que têm depressão hoje ainda não tem diagnosticado, não tem essa consciência, né? Uhum. Acho que só quando está em um nível mais avançado é que veio perceber que tem uma coisa errada ali. Exatamente. Leva um tempo, né, para se perceber as questões. A gente vai dizer, mas a tecnologia é a causa de tudo? Com certeza não é, né? Ela aumenta esse grau de ansiedade. Olha, se você vive numa tensão ali, você já tem problemas do dia a dia. Tem que estudar, trabalhar, lidar com pessoas, né, ter relacionamentos, né, acaba namoro, começa namoro, né, pede trabalho, ganha trabalho, vai ter que fazer uma prova amanhã, tem que estudar muito, já é uma tensão natural. Ainda mais você tem que se preocupar se os outros estão lhe vendo, se você está bem na fita, né, está bem organizado, todo mundo está lhe vendo bem, então essa necessidade de dar opinião, ou do like, né, ou do gostei, né, do outro. Então isso aumenta e exacerba bastante. Isso as estatísticas já mostram. A depressão, ela é uma doença que tem causas apenas físicas ou essas causas podem ser espirituais e emocionais também? Ela é multifatorial. Várias causas, né? Se a gente for ver os desencadeadores da depressão, elas podem ser assim que a gente chama idiopática, sem causa aparente. A pessoa tem uma tendência a desenvolver, né? Tem até famílias um pouco mais depressivas e tal. Mas, sem dúvida, os fatores exógenos e externos interferem. Então, os fatores externos, tanto emocionais quanto espirituais. Então, a gente fala que existem duas, se a gente for pensar assim, né? Posso ficar deprimido por conta de uma predisposição genética familiar? Sim, né? E posso também ter desenvolvido por conta de questões pessoais dessa vida, né?
E ambos os tipos ou causas desse grande grupo, né, familiar, genético e exógeno, todos podem sofrer a questão da influência espiritual. Né? Já que a gente já entende a questão do pensamento, da sintonia mental que existe, já que a gente sabe, né, que nós somos espíritos e o nosso cérebro está aqui, mas existe um espírito comandando esse cérebro. Né? Uma mente, espírito, é uma coisa praticamente única. E o cérebro é o que vai efetuar. Se a gente for ver na medicina, a causa da depressão, as explicações são... ela consegue ver o efeito no corpo, já o efeito. Quais são os efeitos? São algumas substâncias que diminuem no cérebro. Né? Serotonina, né? Noradrenalina, que estão diminuídas nos neurônios, nas sinapses nervosas. Mas isso não é a causa, isso aí é um efeito. Né? A causa é anterior, né? Ou uma questão biológica, por N fatores, mesmo uma questão externa, que é o controle mental que o espírito dá no cérebro, desenvolvendo e desencadeando e ajudando a pensamentos cada vez mais de tristeza, etc. E aí a gente coloca o espírito que está em volta, em sintonia conosco, com os mesmos pensamentos, com a mesma intenção de ter tristeza, que pode estar influenciando a gente. Ou nos induzindo a pensamento de tristeza e nos induzindo a atos suicidas. Então existem suicidas que são induzidos por ações de espíritos obsessores. Que aí cabe o quê? A vigilância. A vigilância dos pensamentos. Né? Ainda é comum, por mais que hoje a gente converse um pouco mais sobre depressão, que seja um assunto que você tem vários estudos na internet à sua disposição, que até programas de televisão apresentam, pesquisas, então é um assunto mais falado, né? Mas ainda existe aquele que diz, não, isso é conversa, fulano sempre foi assim, sempre foi chato, sempre gostou de ficar quieto, nunca foi muito social, isso agora porque está nessa moda de depressão, então ele está dizendo que tem depressão. Ainda existe esses incrédulos com relação à depressão, não é isso? Existe ainda, né? Porque a gente nunca acha que o cara tem uma vida boa, que invenção é essa, né? O cara tem um bom emprego, tem um bom carro, né? Vive bem, uma boa família, porque está triste. Essa é a invenção dele. Então existe tem dois lados, os extremos, aqueles que desconsideram os sintomas dos outros, quanto há pessoas que acham que estão sempre em depressão e na realidade estão às vezes ficando tristes, porque a tristeza, a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. Então, a tristeza, ela tem que ser lidada, a gente tem que lidar com ela. Tanto é que a Joana de Ângeles, ela diz que a depressão são as tristezas que a gente cultiva. São tristezas cultivadas. Então, a gente vai ter tristeza, mas você não pode ficar remoendo aquela tristeza. A gente tem que ter momentos tristes, momentos alegres. Isso faz parte da vida. Então, nem toda tristeza é uma depressão. Então, aquela depressão que perdura, muito tempo, aí sim, a gente considera uma depressão. E o diagnóstico tem que ser sempre embasado num diagnóstico de um médico ou de um psicólogo. Então é importante consultar, né, e perder esse medo de ir no psicólogo e no psiquiatra. Eles que são os profissionais adequados para dar o diagnóstico. Claro, um clínico geral, né, que tem já uma vivência com isso, ele pode ser o primeiro médico a perceber isso. Eu, como otorrino, laringologista, já a gente consegue perceber isso já, porque a gente já abre os olhos. Né? Mas na conversa, até uma conversa mais rápida mesmo, você começa a perceber e pergunta à pessoa, por que não perguntar? O médico, psicólogo, qualquer profissional de saúde, ele tem esse poder de conversar de uma forma tranquila. Você tem se sentido muito triste, está se sentindo deprimido? Né? Pergunta, e se perceber isso, você precisa de ajuda, está precisando de ajuda, nunca pensou em... Por que você não procura um psicólogo? Não, vai no psiquiatra. Psiquiatra não é para loucos, né, como se possa imaginar. Trata depressão, ansiedade, né, um bocado de doença aí, insônias, né, e que a gente precisa aprender a visitar mais esse profissional.
A gente também percebe uma resistência, não só daquele que é incrédulo com a depressão, mas do próprio paciente depressivo. Uma vez diagnosticado, há quem diga, não, mas eu não quero ficar dependente da medicação, né? Será que eu estou o tempo todo tomando medicação, se eu vou estar bem se tomar medicação? E há quem diga também, não tenho nada contra a terapia não, mas eu não quero mexer no que está quieto. Então há uma resistência também dos próprios pacientes com relação ao tratamento, né? E acham que podem conduzir a situação ali à sua maneira. Isso é um perigo, né? É um perigo. Então, um paciente que já está deprimido, você tem que buscar ajuda. Tem que ter ajuda e quem está junto tem que ajudar. Tem que vigiar. Isso, mesmo que ele não queira, não, mas assim, eu falo isso porque ele ama você, quero o seu bem. E aí vamos consultar um profissional adequado. Você não é psicólogo nem psiquiatra. Então tem que procurar alguém que lhe ajude. E os remédios, eles são essenciais na terapia. Não se dá para... É muito difícil conseguir debelar uma depressão sem medicação. Necessita dos medicamentos, né? Necessita de terapia, mesmo que seja uma terapia breve, ou pode ser uma terapia mais longa. Mas isso faz parte do tratamento. Além disso, o apoio da família é muito importante, quem está junto, chegar mais perto, conversar, né? Tentar envolver aquela pessoa. E se tiver ato suicida envolvido, uma mesma tentativa, o mesmo pensamento, e se o psicólogo perceber e colocar o risco de um suicídio muito grande, a pessoa, os familiares têm que estar junto. Tem uma vigilância, né? Não deixar nada que possa facilitar o ato suicida por perto. Então, evitar o uso de armas em casa. Então, assim, eu acho perigoso essa questão de você liberar, descriminalizar o porte de arma para tudo, porque fica muito mais fácil. É um tipo de violência que vai aumentar, né? Remédios, né? Situações que possam facilitar. Então, terapia medicamentosa, psicoterapia, ajuda familiar, atividade física ajuda bastante, né? Hoje tem trabalhos até que falam na questão do sol, né? A luz, o sol que produz vitamina D, então já tem relações com a quantidade de vitamina D, porque há pouca exposição solar. Então, fazer atividades físicas fora de academias, né? Expondo-se ao sol, à luz ambiente, ajuda também. Tem trabalhos tão, assim, já está vendo algumas coisas, que relacionam até as bactérias que estão no nosso intestino, tem relação com a depressão. E existe tratamento, o que parece, né? Com transplante de fezes. Nossa! Né? Porque quando há pessoas que têm um colo irritável, muda a flora intestinal e a partir daquele momento desenvolve uma depressão. Porque é como se as bactérias tivessem algumas substâncias são liberadas por ela, que vão até o nosso corpo e mantêm o nosso padrão mental. E quando há mudança, é necessário que se reponham umas bactérias que não sejam patologênicas. Né? Aí a gente já vê também bactérias, né? Se a gente pensar que bactéria também é um princípio espiritual, né? De que forma elas estão interferindo, né? Com a sua energia, com as suas substâncias são liberadas para o nosso processo, porque nós somos ínfimo ser tem o seu papel ali. Porque nós somos uma colônia de energia espiritual, né? Nós estamos comandando aqui com a mente, mas cada célulazinha a gente diz que tem uma individualidade, né? Uma individualidade. Nós somos talvez aquela mensagem de Jesus que diz que nós somos deuses, né? Talvez sejamos deuses do nosso corpo também, né? Comandando uma grande população que está aqui de células, de bactérias. Isso é uma hipótese islã, né? Mas vamos pensar nisso. A gente carrega essa colônia com a gente, né? A colônia, o universo, a população. A AME e a ESCA, que é a Associação Espírita Caridade em Ação, estão com uma parceria, né? Com relação a um trabalho relacionado à depressão e ao suicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria, que trabalhos estão sendo desenvolvidos para que o público possa conhecer melhor. Isso. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Não está ainda, né? Está no processo de maturação, já está sendo aplicado. Né? Já faz mais de 6 meses, quase um ano. A gente já veio pensando há um ano e 6 meses ele se efetivou lá
no Centro Espírita Caridade, a Associação Espírita Caridade em Ação, lá no bairro do Pedro Gondim, aqui em João Pessoa, que a gente pensa qual terapia espírita pode ajudar como tratamento coadjuvante a essas pessoas que têm depressão e suicídio. E nós demos esse nome, o projeto chamado SOS Vida. E a gente recebe as pessoas que têm essa tendência, essas patologias, esses distúrbios, faz uma avaliação psicológica, conversa com um trabalhador da casa, tem psicólogos, e ele é encaminhado a um tratamento que a gente sugere, que consiste de passes magnéticos, terapia, algo diferenciado, porque vai trabalhar alguns centros de força, que estão relacionados mais com a depressão, principalmente a questão esplênica, que geralmente tem que fazer alguns passos dispersivos para ajudar na melhoria do padrão mental esplênico. A questão da terapia dos sentimentos, uma vivência sobre a questão do que está sentindo, então um ciclo de debate, as palestras públicas e a terapia com água fluidificada. Então é um ciclo longo, várias semanas que a pessoa é submetida. E os resultados têm sido muito bons para aqueles que persistem na terapia. Essa, eminentemente, é uma terapêutica espírita, mas a AME, por ser composta por médicos, os médicos também estão ali juntos nesse processo. Exatamente, porque a gente exige que o paciente, a gente não consegue dar, não tem aporte ainda, não tem um ambulatório de psiquiatra para a gente poder prescrever remédio, não tem um ambulatório de psicologia para fazer terapia, a gente não tem esses voluntários ainda. Mas a gente orienta e pede que ele seja acompanhado concomitantemente por um psiquiatra e por um psicólogo. Então a gente encaminha para alguns da rede pública ou privados para que então eles vão nos trazer o retorno dos medicamentos que eles estão usando, a gente faz acompanhamento, vem acompanhado com o familiar, e orienta os familiares também com relação aos riscos que possam, que são necessários, a ajuda deles também. Então a mudança do padrão mental da família, o evangelho no lar, para casa do acompanhado. Mas a parte médica que a gente faz é essa, mais de acompanhar e orientar. A gente reforçar a necessidade do tratamento médico e psicólogo. Nessa fase inicial, são quantas pessoas mais ou menos atendidas? Olha, eu não tenho essa estatística para te dizer com certeza, mas olha, na quarta-feira e na sexta-feira, que é o dia, é uma quantidade significativa. É onde enche o salão. A gente vê os outros dias minguarem, mas um salão que tem capacidade para umas 30, 40 pessoas. Claro que nem todos são atendidos, vem com os familiares. Então, a quarta e na sexta, o salão enche. Mas é um bocado de gente. Fico te devendo a quantidade. E quem se interessar e quiser fazer parte também, como é que faz? Então, para ajudar nesse trabalho, só é procurar a gente lá. A AME se reúne às terças-feiras, toda terça-feira à noite, lá na AESCA. Fica naquela rua da FUNAD, é um centro espírita novo, no final da FUNAD, no bairro do Pedro Gondim. Lá no final daquela rua. Tribunal de Justiça Federal, continua. Quem vai para o DED. Antes de dobrar para a esquerda, na esquinazinha, de lado de uma casa de festa. Então, terça-feira à noite, nós estamos nos nossos estudos lá, que não tem a ver. Mas você procura a gente, procura a Lúcia Souto, que é a psicóloga também, que está na frente, do lado da AME. Na quarta-feira, você pode procurar qualquer um trabalhador da casa, e dizer como é que você quer fazer para ajudar. Se pode, se tem perfil, vai se passar por um treinamento. A gente tem realizado, a casa está realizando um curso de terapia por terapia magnética, e já começou. Capacitando o pessoal. Estão capacitando as pessoas. Todo sábado de manhã está havendo esse curso, já há 2 meses, e estão avançando nos estudos. E cada vez mais a gente vai precisar de mais pessoas, porque... E como você disse, tem dias que o salão está cheio, então precisa de mais mãos aí nesse trabalho, mais voluntários.
como você disse, hoje ainda não tem a possibilidade de ter um ambulatório com psicólogos e psiquiatras para dar uma assistência maior, mas quem sabe no futuro, né? É a proposta. Esse reforço chegue, né? Vai chegar. Para que mais pessoas possam ser atendidas e serem beneficiadas com esse tratamento. Você falou em vários momentos da sua fala com relação à família. A família tem um papel fundamental nesse apoio do depressivo ou do suicida, né? Daquele que tem ideias suicidas, né? Sem dúvida. Aí a família é tudo sempre. Qualquer tipo de família, né? Família que você escolheu, né? A família que é a sua família de sangue, é a família que você escolheu para viver. Então, se estamos perto de alguém que convive conosco regularmente, isso faz parte da nossa família. E aí existe um compromisso mútuo da gente cuidar um do outro. E são fatores protetivos, né? Então, há necessidade da família chegar junto. Isso aí é inegável. Quem ama não vai deixar largar uma pessoa depressiva. Mas aí, depois que tem um diagnóstico, todo mundo se mobiliza para ajudar. E esse tratamento é longo prazo. Não espere que em um mês vai ficar curado. Nenhuma promessa que isso a medicação traz as primeiras melhoras, né? Mas não é a solução. Não é a solução, porque o tratamento é prolongado, né? No início tem os efeitos colaterais dos remédios, depois vai ter que, às vezes, ajustar as doses. E quando o negócio está indo bem, aí tem que esperar um bocado de tempo até a pessoa se sentir fortalecida para, aos poucos, sob a orientação médica, suspender, diminuir ou suspender, se for possível. Se for possível, às vezes, o uso do remédio é para o resto da vida. E aí a família tem que estar sempre junto, sempre acolhendo, chegando perto dessas pessoas. E como você bem falou, afastando toda e qualquer coisa que possa ser um fator agravante, né, desse processo. E depois que o diagnóstico está feito, isso todo mundo chega. Mas a questão da família é também muito importante na prevenção. Então a gente tem que se prevenir dessas questões, não aumentando esses sofrimentos, né, desnecessários com, né, esses pensamentos e gerando sofrimento, né, das intrigas. Isso é natural. E também no diagnóstico, na suspeita de uma pessoa que está passando pela depressão. Então, antes de começar esse olhar para o outro, às vezes você está lá junto no dia a dia, todo dia, e não olha para o comportamento da pessoa que está do seu lado. E aí passa batido. Como você disse, é o jeito dele, ele sempre foi assim. Mas não custa nada você parar e perguntar: como é que você está? E aí, como é que estamos? Né? Como é que você está sentindo hoje, esses últimos dias? A conversa é em família. E aí o Evangelho lá tem esse papel muito legal de você permitir que todo mundo fale dentro de casa. Todo mundo conversa. Você falando, eu lembrei de um relato de um educador que uma vez falando, né, que percebeu um comportamento diferente no jovem, chamou para conversar e uma certa resistência. E aí, vendo que tem uma coisa errada, disse: você pode tirar o moletom? Uhum. E ele, não, só tira o moletom, tá tão quente, tira o moletom. E aí, quando ele tirou, estavam os braços todos marcados das lesões que ele tinha, não só das tentativas, mas da mutilação mesmo. Uhum. E ao chamar os pais para conversar, os pais disseram: não, eu achava que era coisa de adolescente, passar o dia todo de moletom, coberto, mesmo com calor, né? Uhum. Então, às vezes, a gente ter esse olhar mais atento, né? Não achar que não é o jeito dele, é mania, é coisa da idade, né? Independente de qual seja a idade, seja um adolescente, seja uma criança, um idoso já, né? Isso, tem que ter esse olhar de atenção importantíssimo da família. E a família é tudo, né? É essencial nesse momento. Porque quem tem essa permissão de chegar mais perto, né? Aí precisou de um professor que está fora desse círculo familiar para perceber isso, né? Então, reforçar uma família saudável, essa família saudável, que a gente tem que criar todo dia. Que realmente tenha vínculos, que tenha laços, tem que ser amor. Tem que ter vínculos. Dentro do que a gente entende da doutrina, né, a doutrina nos apresenta, a gente já passou por sucessivas encarnações, né, por diversas experiências. Muitas vezes a gente traz
as nossas más tendências, nossas inclinações, mas também todo o aprendizado que nós adquirimos nessas outras existências. Mas com relação ao suicídio, uma vez que em uma vida passada eu possa ter cometido o suicídio, é provável que na existência futura essa tendência, essa inclinação, os pensamentos suicidas possam vir a se repetir, voltem comigo? A vida nossa é uma só. A gente vive várias existências, mas a vida é uma só. Então, se você tem um pensamento e uma atitude mental desse tipo de autoextermínio, se não mudou, se não trabalhou, se não conseguiu corrigi-lo, você vai levando até quando você trabalhar aquele pensamento, aquela atitude. Então, é possível, sim, levar para outras vidas essa sensação, essa vontade de fugir, de fuga no primeiro momento de sofrimento maior. Ou transformar, você mesmo gerar um sofrimento tal na vida, você perceber que a vida é um sofrimento tal, tá ali, não é bom, e você não tem outra saída, né, e só pensa nisso. Então é realmente uma atitude que pode se repetir vida a vida. Cada caso é um caso, né? Desde que esse suicídio foi realmente gerado por esse pensamento. Agora, existe suicídio sobre efeito de droga, né? Existe suicídio por efeito de álcool, né? Suicídio porque pratica esportes, ou acaba pega um carro a 200, 300 km por hora, está pensando em suicidar, não está valorizando a vida, né? Pode acontecer uma morte, que é um suicídio, se expõe a perigos exagerados. Então, cada situação é uma situação, e aí cada caso é um caso. Mas de uma forma que você perguntou, pode e muito. Porque quando a gente pensa em suicídio, a gente já imagina que existe a intenção, né, ali por trás. Mas é como você disse, às vezes a pessoa não tem a intenção, mas a conduta, o hábito que adquiriu levou a um suicídio. O que a gente chama de indireto, né? Indireto. O desconhecimento de algumas coisas, né? Diz que a justiça fala muito isso, né? A gente pode cometer um crime mesmo não sabendo que aquilo ali é um crime, né? Então, às vezes por aí pela ignorância também, né? Então, eu acho que mesmo o suicídio, ele desconhece a realidade espiritual muitas vezes, ou se conhece, não conhece completamente e não entende que é um equívoco muito grande. Porque o que os espíritos vêm dizer, os espíritos que cometeram suicídio, é que se eles imaginassem que o sofrimento era de tal monta, eles não, né, preferiam aquele sofrimento lá, que dava para resolver. Quando chega no mundo espiritual, o sofrimento é bem significativo. Porque a gente já sabe disso, que morrer é diferente de desencarnar. O desencarne é o desligamento do nosso espírito do corpo. É um processo, né, que é uma ciência, não é questão de só religiosa, é questão científica mesmo. Que a ciência tem que se ater ainda, porque é uma ciência do mundo subatômico, são outras dimensões. Mas o processo de desencarne, de desligamento do corpo, do espírito, ele é lento. Ele é e pode ser mais lento e muito mais doloroso e sofrido quanto mais difícil foi a vida, mais desregrada. Então, se você se suicida, esse desligamento vai demorar um bocado. Pode acontecer, geralmente, né? Não estou dizendo que é sempre, não é a regra. E o principal é que o suicida, ele está sendo auto-enganando. Né? Ele pensa que vai solucionar um problema, mas não vai solucionar, porque ele vai continuar vivo. Então, adianta você fazer uma atitude achando que vai sumir daquele sofrimento, e o sofrimento não desaparece, pelo contrário, ele aumenta. Né? Então, o entendimento e o conhecimento do Espiritismo é um fator significativo para a gente compreender que a atitude suicida não deve ser algo pensada nem praticada. Porque realmente é uma mentira, é um engodo. Como eu falei, são assuntos muito delicados, mas que estão aí, né, na nossa sociedade, na nossa vivência, e que cabe a nós esse olhar mais atento ao outro e a si mesmo, principalmente, né, para perceber que existe algo de errado e aí a gente poder tomar alguma providência, tentar ajudar
existem várias organizações, não só os centros espíritas, mas igrejas católicas, igrejas evangélicas, várias denominações, entidades como o CVV, não, que não são religiosas, mas que naqueles momentos de desespero, de agonia, que às vezes você não encontra ninguém para que lhe escute e ouça o seu desabafo, vai ter alguém ali pronto para lhe ouvir, sem julgamentos, sem questões de quem você é ou por que você está naquela situação. Então, que a gente possa recorrer à família, recorrer à CVV, recorrer às entidades religiosas, o que tiver a nosso alcance no momento, para que a gente possa realmente usar todas as ferramentas que tiverem à nossa disposição, para que a gente continue vivendo essa existência, que é uma oportunidade de aprendizado, que a gente possa valorizar essa existência, né? E saber que vivos estamos e continuaremos, né? Independente de em que estado, né, nos encontrarmos. Então, que a gente possa realmente estar mais atento, discutir, conversar em família, a família possa estar mais junto, um saber do problema, da aflição, da dor do outro, e não que a gente possa se trancar num mundo fechadinho ali, né, e abafar as coisas, que a gente possa realmente estar junto daqueles que nós amamos. E muito obrigada, Islan, por mais essa entrevista. Deixo o nosso público convite para auxiliar nesse trabalho de vocês, da AME com a ESCA, que também seja inspirador para outras casas espíritas, para que esse trabalho possa ser mais abrangente e que mais pessoas possam ser assistidas todos os dias e que a gente possa passar sempre pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, com mais confiança, com mais fé, com mais força, né? Nos fortalecendo a cada dia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Foi uma excelente semana. A gente se encontra no próximo sábado para mais um Ponto a Ponto, às 16 horas, horário local. Até lá. Oi. Ótimo. Missão cumprida. Não precisa ajudar, né? Você viu que teve até no estado, foi na Inglaterra que eles fizeram um teste, foi passar não sei quantos meses sem usar o WhatsApp, né, o telefone, cara. Pegaram um grupo de um monte de gente, pra ver se aguentavam ficar sem internet. E aquele sofrimento deve ter passado. Maria, eu dizer que fica. Você não olhou o vídeo? Não, é difícil pegar. Eu pego, eu boto horário, mas se vê, tanto é que eu já cortei.